Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Renato Fernandes, conheço a maioria dos que devem estar conectados, sou gerente regional da área de produtos e soluções para a América Latina da Kodak Alaris. O objetivo desse webinar de hoje é realmente compartilhar com vocês o novo posicionamento da Kodak Alaris mundialmente. Não sei se alguns já puderam observar, mas nós também estamos fazendo o lançamento do nosso novo website, com esse novo posicionamento, com o novo visual. Então, o objetivo de hoje é uma apresentação realmente comercial, para que a gente possa compartilhar com vocês a melhor forma de posicionar a Kodak perante os clientes. Sejam clientes novos, clientes que já são atuais da Kodak. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de vendas, né? Após a apresentação, nós vamos enviar tanto o link com a gravação dessa apresentação, como também a apresentação para que vocês possam replicar isso nos clientes de vocês. Tá, ok? O Thiago vai estar me ajudando aqui durante a apresentação para responder eventuais perguntas de vocês, mas acredito que vai ser uma apresentação aí tranquila. Então, vamos começar aí a apresentação. Então, esse slide já explica um pouco, já traduz o novo slogan, o novo posicionamento da Kodak, que é a era do caos dos dados. Ou seja, como é que você vai impulsionar os negócios através da transformação digital. Então, a gente vai falar um pouco desse cenário que existe hoje. Então, começando pela visão da Kodak em relação à quantidade de dados que vêm sendo gerados. E esses dados hoje, infelizmente, não são mais dados estruturados no banco de dados, né, onde você faz buscas aí por linhas e colunas. E na maioria dos casos são dados não estruturados, que podem vir através de e-mails, através de documento físico, mensagens online, conversas telefônicas, ou seja, vídeo, internet, imagens, formulários, de todas as formas. Então, o grande desafio de hoje é que as informações não são estruturadas, podem vir de qualquer fonte diferente, e o desafio grande é como é que você trabalha com essa massa absurda de dados que existem. Nesse próximo slide, a gente mostra um pouco quando foi o divisor de águas, né? Então, até 2011, nós podíamos observar um equilíbrio entre dados estruturados, a barra azul escura, e dados não estruturados, a barra branca. Então, praticamente aí muito parecida a quantidade dos dois tipos de dados. Quando a gente passa para 2012, a gente já vê um crescimento maior na barra de dados não estruturados, ou seja, 1.6 zettabytes contra 1.1. E de 2012 até hoje, e o que a gente imagina para o futuro, é que a quantidade de dados não estruturados vai crescer de uma forma assustadora. Então, a conclusão é que 90% dos dados que são utilizados em negócios hoje já são dados não estruturados e, de novo, que continuam crescendo. Então, esse desafio de tratar os dados não estruturados, ele só vai aumentar. Conclusão é que, nesse próximo slide, a forma de tratar dados, de trabalhar com as informações que a gente vinha utilizando até então, elas não são mais suficientes, elas são realmente insuficientes. Por quê? Porque os sistemas, aplicativos, toda a parte de software, os processos, eles foram feitos para trabalhar com dados estruturados, dados planejados. Então, de uma certa forma, esse é um desafio. Por outro lado, é uma grande oportunidade de negócio se a gente conseguir oferecer soluções para tratar esses dados e juntar informações estruturadas e não estruturadas. Quando a gente vai para dentro da empresa, né? Quando a gente vai, do que nós estamos falando? Ou seja, quais são os processos, que benefícios a gente pode trazer se a gente conseguir relacionar dados não estruturados com dados estruturados dentro das empresas. Então, alguns exemplos. Na área de marketing, entender melhor e mapear melhor os clientes. Na área de vendas, aprender a aumentar as vendas e reduzir custos. Serviço ao cliente, melhorar a capacidade de resposta ao cliente e interação. À medida que você consiga correlacionar melhor os dados, você vai dar uma atenção melhor ao cliente. Mesmo na parte de logística, ou seja, como é que você otimiza e melhora processos fazendo uma inteligência maior de dados, de novo, estruturados e não estruturados. E aí vai por diante, ou seja, na parte de RH, como é que você melhora o desempenho do capital organizacional que você tem na empresa. Na parte de manufatura, como é que você melhora processos que envolvem equipamentos, dispositivos, e até na área de finanças, como é que você faz uma melhor gestão
dos seus investimentos, dos seus ativos, como é que você gera melhores relatórios, como é que você também atende a parte de compliance com conformidade. Então a ideia é que, em tratando melhor essa relação de dados não estruturados com estruturados, você vai acabar afetando todas as áreas das empresas. Para dar um pouco de mensuração para isso que a gente está falando, quando a gente entra no detalhe por verticais, segmentos de verticais, a gente tem aí nessas barras, mostrando um pouco uma pesquisa da própria McKinsey, né? A quantidade de dados não estruturados que existem hoje. Então, quando a gente pensa em manufatura, 5,3 petabytes. Né? Quando a gente olha isso num promédio, numa média por empresa, a gente tem aí 2,8 petabytes por empresas desse segmento. Né? Então, é um pouco de relação, ou seja, tem uma variação de segmento a segmento, mas a gente percebe, quando a gente vai para bancos, por exemplo, um total de dados de 3,382 mil petabytes, né, ou uma média de 5,67 petabytes por empresa desse segmento de bancos. Então, de qualquer lado que você olhar, em qualquer vertical que você fizer essa análise, a quantidade de dados não estruturados ela é muito grande. Então, existe um desafio muito grande em qualquer segmento que a empresa atue. Então, como é que a gente transforma, né, esse caos de dados em benefício para o negócio? Né? Como é que a gente agrega valor? Então, a gente percebe uma evolução na oferta de soluções. Então, basicamente, no início você tinha um processo manual, centralizado em papel, com muito pouca segurança. Aí você vai para uma fase básica, onde você tem também aí a informação estática, não estruturado, uma extração manual. Aí você já começa a agregar valor oferecendo captura inteligente, que hoje é onde a grande parte das soluções da Kodak estão baseadas em captura inteligente, tanto de dado estruturado como não estruturado. Você já começa a oferecer um aumento de governança e segurança. Aí você passa para o que a gente chama de um ambiente conectado, onde você tem uma combinação de plataformas de tecnologia de terceiros, nova conexão, quebra de silos, ou seja, você passa a não ter mais soluções departamentais, mas você quebra isso fazendo um tratamento das informações de forma estruturada e globalizada dentro da empresa e vai para o modelo ideal, que é o modelo atual, chamado de otimizado ou holístico, onde você tem uma automação através dos departamentos, aumento do uso da inovação e muito pouca interação humana. A ideia é que a gente automatize o máximo os processos, você reduza erro, que você melhore segurança. Então esse é um pouco da cadeia de evolução, ou seja, o caminho a ser seguido para transformar os dados hoje não estruturados em benefício para o negócio. E aí a conclusão dessa análise é que para você reinar, para você realmente fazer uso dessa oportunidade, realmente capturar essa oportunidade desse momento de caos de dados, ela tem alguns pré-requisitos, ou seja, a gente entende que para você conseguir fazer isso, você tem que ter algumas capacidades ou alguns pilares. Então, o primeiro pilar seria a área de ciência, né, de conhecimento. Então, você tem que realmente gerar a pesquisa e desenvolvimento para captura, reconhecimento, extração de informação de dados não estruturados. Indo para a tecnologia, uma nova tecnologia de armazenamento, compartilhamento e integração de dados, cada vez mais as informações estão disponíveis na nuvem, cloud computing é uma das tendências do mercado, mobilidade é outra delas, então compartilhar informação, armazenar informação, garantir a segurança da informação, e o terceiro pilar é o terceiro pilar chamado de ecossistemas, ou seja, que é importante que você tenha não só as suas soluções próprias, mas que você tenha parceiros e alianças, que você tenha parceiros também de tecnologia que agregam soluções para integrar uma solução mais completa para o cliente, e também a oferta de serviços, né? Entenda-se serviço de garantia, serviços de assistência, pós-venda, etc. Então, pensando um pouco nisso, como é que a gente... Então, esses são os requisitos. Como é que a gente traduz isso para a Kodak? Então, acho que conhecidamente, e vocês como canais da Kodak conhecem isso melhor que ninguém, é uma empresa que tem décadas de pesquisa e desenvolvimento na área de imagem. Quando a gente pensa em imagem, hoje é difícil você não associar com o nome da Kodak, com a experiência em termos de tecnologia, de pesquisa que está dentro da empresa. A mesma coisa para análises detalhadas dessas informações, dessas tecnologias, né? Passando para o segundo, a gente entra na parte de tecnologia. Então,
Hoje a Kodak possui um portfólio de soluções compostos por scanners, né, hardware, e softwares aí premiados, que são reconhecidos e líder da indústria. Tem nenhuma empresa hoje no mercado, nessa área de captura de informações, de dados, que tenha recebido mais reconhecimentos pelo BLI, que é o Buyers Lab, do que a Kodak. E aí eu vou entrar aqui no link para mostrar um pouco para vocês, né, que é óbvio, mas só para a gente dar uma sequência para essa apresentação, eu vou entrar um pouquinho no portfólio de produtos. E o portfólio está dividido em 3 partes. Uma é o nosso portfólio de scanners para distribuídos, né, scanners de menos velocidade de processamento, mas que faça uma captura distribuída. E a gente tem desde o ScanMate i940 até os nossos scanners A3 da linha nova, né, que você tem o i3300, i35000. A ideia aqui não é entrar no detalhe dos produtos, mas realmente mostrar uma gama de soluções e de scanners que nós temos nessa área de captura distribuída com diferentes opções. Então, diferença por formato, A4, A3, opções de scanners mais móveis, scanners com capacidade wireless, a nossa nova linha i1150WN, 1190WN, ScanStation 710 730, que são os nossos scanners de rede. Enfim, é importante em todas as apresentações deixar muito claro para os clientes que a Kodak tem uma gama que hoje é a maior gama de soluções de scanners do mercado. Aí a gente passa para a próxima parte, que é o nosso portfólio de scanners de produção, alto volume, para realmente clientes que necessitam de uma alta capacidade de processamento de documentos, birôs de serviços, back-office de grandes empresas, empresas na área de logística, na área de serviços, healthcare, a parte financeira. Então aí nós temos novos produtos, nossa família i50, i650, i5850, vai estar chegando também para nós aqui até outubro a família S, que é a família i5850 e i5650S Sorter, onde você tem aí a parte de ampliação de entradas, você faz separação na entrada de documentos. Tá? E a última do nosso portfólio são as nossas soluções de software. Então, provavelmente muito conhecido de vocês, o nosso software de captura centralizada, o Capture Pro. Indo para a parte de gestão de ativos, o CANS, né, que é o Asset Management, que faz toda a parte de administração da base instalada dos scanners, informações de relatórios de utilização, informações aí preventivas para substituição de consumíveis, etc., onde você, dentro de uma necessidade de um cliente que tenha um parque amplo de scanners, é importante a gente fazer essa gestão de forma estruturada e até remota da utilização e da utilização, da preparação dos scanners. E aí a gente entra na última parte, que são as nossas soluções de captura distribuída através da web, que é a nossa família de produtos Info Input Solution. Né? Tanto o Solution como o Express são as nossas novas soluções através da web. E aí com isso a gente consegue fechar a nossa explanação rápida para mostrar para os nossos clientes quais são as tecnologias que nós temos por trás dentro daqueles 3 pilares, que eu passei a parte de ciência, tecnologia, e por fim, o terceiro pilar, que é o pilar de ecossistemas, onde nós temos tanto a área de serviços, né, e aqui no Brasil vocês sabem melhor do que nós mesmos, que no Brasil nós temos uma estrutura de serviços de pós-venda com técnicos próprios da Kodak, uma cobertura através de parceiros no território nacional, né, onde os técnicos são treinados pelos profissionais da Kodak, ou seja, nós temos esses contratos de extensão de garantia, e a outra parte, onde vocês fazem parte fundamental desse processo, que é o nosso canal de alianças, de integradores, de revendedores, que em alguns casos integram alguma outra solução própria de vocês ou de terceiros para entregar uma solução mais completa para o cliente. Então esses são os 3 pilares. Com isso, né, nós entendemos que nós conseguimos entregar produtividade, segurança, eficiência, escalabilidade e simplicidade, que basicamente é o que você precisa para tirar proveito
oportunidade que a gente está chamando da era do caos de dados. E aí, fazendo uma brincadeira, a gente, utilizando as 5 iniciais aí importantes das palavras, que formam o PRESS, juntando com a nossa área Information Management, você tem a palavra aí Impress em inglês, que quer dizer impressionar. Então é isso que a gente quer fazer com as nossas soluções perante os clientes. Sem entrar muito no detalhe, né, a gente tem aqui a parte de como é que se traduz isso, né, quando a gente pensa em produtividade, segurança, eficiência, escalabilidade e simplicidade. Tem alguns exemplos de features, ferramentas que nós entregamos para os clientes dentro das nossas soluções, sejam soluções de hardware ou de software, né? Então, quando a gente pensa em segurança, né, então é garantir aí um caminho muito seguro para o tratamento do papel. Quando a gente pensa aí na parte de produção, aquela questão de detecção de metal, para evitar problema com o próprio scanner, para você não ter problemas durante o processo de digitalização, a própria durabilidade dos equipamentos, né? Vocês, assim como eu, já devem ter tido a oportunidade de visitar alguns birôs de serviço que são parceiros da Kodak há muito tempo, e a gente encontra máquinas aí com mais de 10 anos ainda trabalhando. Então a durabilidade, a confiabilidade dos nossos equipamentos é bastante importante. Quando a gente pensa um pouco na parte de eficiência, né, você poder fazer a captura batch através da web, você fazer o CR. Quando a gente pensa em escalabilidade, você ter opções de alto volume na parte de captura, você ter a oportunidade de fazer expansão do seu parque, a gente está sempre suportando isso, né? Você tem controles e scanners que permitem você fazer um crescimento da sua necessidade, ou seja, tem uma escalabilidade, seja equipamentos de produção, iniciando até equipamentos de distribuição. Quando a gente pensa em produtividade, a mesma coisa. Soluções que fazem controles de patch, a multizone, aí, reconhecimento de código de barras, automação de trabalhos, de jobs, né? Na parte de simplicidade, a gente tem aí a questão de quando o software está trabalhando com os nossos scanners, você pode pré-configurar aquelas 9 opções de formatos diferentes de captura. Então, uma forma fácil de você trabalhar com o produto e interagir com o usuário, seja os nossos scanners de entrada até os scanners de produção de novo, né? O painel de controles presente principalmente na nossa linha mais alta de produtos, com funções super intuitivas que o próprio operador, quando está utilizando o equipamento, pode tomar alguma decisão, responder alguma questão, fazer alguma reconfiguração do equipamento de forma muito simples. Então, um pouco de subsídio para sustentar esses pilares que nós estamos nos propondo a entregar, né, em termos de produtividade, segurança, eficiência, escalabilidade e simplicidade. Fechando então, o que está por trás de tudo isso? Nós falamos de ciência, falamos de tecnologia, falamos de parceiros, mas existe uma empresa muito sólida atrás disso. Então são mais de 3 mil funcionários ao redor do mundo, apaixonados em usar a tecnologia para melhorar a experiência de vida das pessoas em todo o planeta. É uma empresa que opera hoje em 28 países, com um faturamento mundial de 1,2 bilhão de dólares. Então a gente costuma dizer que a Kodak Alaris é um spin-off, ela é uma startup dentro de uma grande empresa, que é a Kodak, com o melhor de tecnologia na área de captura. Então, acho que é importante os dois mundos, tanto o lado de inovação, uma empresa ágil, uma empresa que vem agregando soluções inovadoras, mas também uma empresa que surgiu de uma base muito sólida, com muito conhecimento, que é a Kodak. Passando para o próximo slide, eu queria aí compartilhar com vocês, aí, como eu falei, é um Avant Premiere. Desde ontem foi criada uma página dentro do nosso website, que é, no caso do Brasil, é www.kodakalaris.com.br/B2B, onde a gente já começa a transformação do nosso website. Então a ideia é que ainda
Nem todas as informações no site já estão estruturadas com esse novo visual, com essa nova organização das informações. Então, por enquanto, essa é a nossa página de negócios dentro do website, mas existe um cronograma de migração do site para que até outubro desse ano, todo o nosso site, 100% dele, de todo o conteúdo, de toda a forma de acessar as informações, vai estar nessa nova cara, nesse novo visual da Kodak. Então depois eu convido vocês a navegar, nos dar sugestões, nós estamos introduzindo essa nova forma de nos comunicar com o mercado. Essa página está disponível tanto em português como em inglês, obviamente, né, www.kodakalares.com/b2b, e também em espanhol para as regiões específicas. Então acho que é importante durante essa navegação, vocês vão perceber também que a forma de apresentar as nossas soluções, ela vai mudar. Então a ideia cada vez mais é que a gente possa apresentar soluções como solução de problemas para os clientes. Obviamente que vamos ter as informações também de produtos, especificações de produtos, mas cada vez mais fazendo uma proposta de valor para resolver problemas que determinadas verticais possam enfrentar. Então, abertura de contas, ou seja, você tem ali uma quebra por verticais, seja produção, seja uma área financeira. Então, vocês já vão começar a ver como se fossem estudos de caso para direcionar os clientes através das nossas soluções. Fechando então a apresentação, né, a conclusão é que o objetivo da Kodak é ajudar os nossos clientes a impulsionar o crescimento dos seus negócios nessa era do caos de dados, né? Então, um pouco aí de dados, a inundação cada vez maior de dados e como gerenciá-lo é uma das maiores oportunidades enfrentadas pelas empresas no século XXI. Então, de novo, a gente tem duas formas de olhar para isso, ou seja, ver a quantidade de dados que está sendo gerado e a complicação que isso traduz para as empresas, mas a outra forma de olhar é a oportunidade que nós temos como empresa e como parceiros de negócio, né, a Kodak e vocês canais, ofertar essas soluções para os clientes. Então, de novo, o objetivo dessa apresentação é ajudá-los, né, os canais, o nosso time de vendas também, a posicionar a Kodak perante os clientes. Então, o nosso objetivo com essa apresentação é que ela seja uma apresentação introdutória da Kodak e, obviamente, depois disso, dependendo da situação, dependendo do cliente, dependendo da oportunidade, entraremos mais em detalhe na solução específica. Mas o importante é que a gente tenha vocês capacitados, com conhecimento suficiente para conseguir replicar essa apresentação perante os clientes. E, como eu disse, à medida que nós formos evoluindo com a atualização do nosso site, com os nossos materiais, com os nossos comunicados, a ideia é que cada vez mais a forma de chegar para o mercado ela vai estar sempre, de uma certa forma, conectada com esse novo approach, com esse novo posicionamento, né? Além disso, nós estamos aí disponibilizando algumas informações adicionais. Quando nós enviarmos para vocês o link dessa apresentação, assim como a apresentação em si, nós vamos mandar também um link para um vídeo que foi publicado pelo nosso VP Mundial de Marketing, na verdade, nosso CMO, onde ele explica também um pouco do que foi feito, né? Quais foram os estudos, as análises, para que a gente pudesse definir esse novo posicionamento da Kodak, com base em muita pesquisa, em muito estudo científico, chegamos à conclusão desse novo posicionamento. Então, basicamente, a apresentação de hoje, o que eu gostaria de compartilhar com todos vocês era essa. Nós temos ainda um tempo livre aí que está reservado para esse webinar. Então, se tiver alguma pergunta que alguém queira colocar aqui no chat, por favor, algum tema específico, algum comentário que gostariam que a gente pudesse esclarecer melhor, a gente fica à disposição agora.